diretamente de Orlando, na Flórida, nós damos as boas-vindas ao Dr. Alberto Almeida. Para aqueles que ainda não o conhecem, não tiveram a oportunidade, o Dr. Alberto é médico clínico geral e homeopata. Também terapeuta de família e um terapeuta transpessoal, e trabalha na educação e na promoção social das famílias abaixo da linha da pobreza, no Jardim das Oliveiras. Além desse trabalho magnífico no Jardim das Oliveiras, o Dr. Alberto Almeida também faz parte da União Espírita Paraense, também é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e é um dos dirigentes e dos trabalhadores principais do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, para a qual ele gentilmente cede todo o resultado das vendas, das suas atividades, dos seus livros, vão para essa atividade social. Como vocês já devem ter percebido, existe um código de barras diferente no canto superior da tela. Esse código, quando escaneado com os nossos telefones, nos direcionam diretamente ao site do Jardim das Oliveiras e nos proporcionam que possamos contribuir de alguma forma para essa obra maravilhosa. Mas a palestra hoje não é minha, a palestra é do Dr. Alberto Almeida. Alberto, muito obrigado pela tua gentileza. Seja bem-vindo a Orlando, mesmo virtualmente, e nós estamos aqui esperando uma outra oportunidade para que você possa vir em pessoa, nos ajudar e nos iluminar. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, querido. É uma alegria imensa poder compartilhar com esse espaço extraordinário que são os espíritas que se movimentam em Orlando e cumulam de bênçãos os Estados Unidos com a nossa veneranda doutrina espírita. Um abraço terno, bem carinhoso. Muito obrigado, é um prazer e uma satisfação. E para que nós possamos, então, iniciar as nossas atividades, o nosso centro espírita, o Plenitude Spiritist Society, está localizado aqui em Kissimmee, na região de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E o Dr. Alberto Almeida hoje vai nos falar sobre o tema plenitude. Obviamente que não sobre o nosso centro, mas sobre a obra de Joana de Ângeles. É verdade. Nós estaremos abordando esse assunto e eu quero pedir permissão para podermos entrar nessa temática com carinho, com ternura e poder fazer uma reflexão pegando apenas um ângulo que nos possibilite poder viver melhor. Podemos estar sintonizados e podemos estar conectados. Eu convido a todos a nos juntarem a nós neste instante, dando uma singela prece, erguendo os nossos pensamentos ao mais alto, conectando-nos com o Pai e rogando o Senhor da vida. Agradecemos antes e acima de tudo o privilégio que nos concede de estarmos todos reunidos neste instante, com as mentes e os corações abertos para recebermos as lições que nos ajudarão a combatermos as nossas próprias imperfeições, para que sejamos amanhã pessoas muito melhores do que fomos hoje. Que a tua luz, Senhor, encontre campo fértil e guarida em nossas mentes e em nossos corações, para que a semente que seja plantada neste instante possa germinar e frutificar dentro de nós, e que a colheita possa ser espargida e compartilhada com todos à nossa volta. Que a tua luz e misericórdia, que nunca nos abandonou, sejam a nossa companheira na tarde de hoje e em todos os dias da nossa jornada. Muita paz. Com vocês, Alberto Almeida. Conta-se que o indivíduo ia pela uma estrada e defrontou-se com uma grande luz que brilhou à sua frente. E nasceu a possibilidade de uma resposta. Assustado com a luminosidade, ele deu-se pressa e fugiu. Na mesma circunstância, no outro tempo, o outro homem, na mesma estrada, viu a grande luz. E diante da luminosidade intensa, perplexo, tombou em desmaio. Numa terceira e última circunstância, no outro tempo, o homem andando
numa terceira e última circunstância, o homem, em vendo a luz, ora, nós fugimos da plenitude com o comportamento do primeiro homem. Ora, na segunda circunstância, ficamos perplexos, paralisados e nos acomodamos numa atitude de fixação imprópria, indébita. Ora, nós nos entregamos à claridade e fazemos uma movimentação de mergulho nela, num processo de entrega e de planificação. É assim a vida. Enquanto espíritos fazemos uma jornada extraordinariamente gloriosa, porque nascemos lá na iniciação da nossa vinculação nos minerais, avançamos para os vegetais, estagiamos no reino animal e emergimos na nossa condição de espírito, simples e ignorante, na condição hominal, para fazer uma grande trajetória nesse reino em que nos encontramos, do desenvolvimento das nossas potencialidades, guardando o livre-arbítrio, sendo responsável pelas nossas escolhas e dispondo do senso moral que crescentemente vai se ampliando. Retendo todas as circunstâncias acumuladas enquanto aquisições dos outros reinos, cumulativamente, encontramos-nos na posição dos espíritos imortais, nessa circunstância, depois de uma longa viagem já de desenvolvimento, e trazemos uma complexidade nesse movimento de destinação da natureza, nesse fatalismo que todos nos envolve, que é a glorificação da luz, a plenitude, tal como os espíritos assinalaram Allan Kardec nessa grande viagem que o princípio espiritual faz desde o átomo até o arcanjo, que, por sua vez, estabeleceu a conexão com o átomo no início da sua viagem, tudo se encadeando em a lei da natureza, que é a proposição 540 de O Livro dos Espíritos. Mas nós estamos a meio do caminho. Já não somos mais um princípio espiritual simplório, ignorante. Nós avançamos para a detenção da inteligência manifesta, a posição, portanto, hominal, e guardamos essas atribuições em movimento de desenvolvimento. Em nível mineral, assumimos uma posição de esgotamento de tudo quanto a planificação poderia nos oferecer. No mesmo, enquanto no reino vegetal, em idênticas circunstâncias, fizemos a nossa planificação no reino animal. Agora estamos no reino hominal, precisando encontrar, igualmente, o fechamento desse ciclo numa subida de uma escada de desenvolvimento muito grandiosa, mas nós ainda não conseguimos alcançar o termo dessa jornada, estando talvez um pouco mais do início do que do fim nessa trajetória, que é uma trajetória ainda incalculável para nós outros. Estamos, portanto, mais próximos da largada do reino nominal para o fechamento na condição de um serafim, na fala escatológica da teologia que mostrava esse desenvolvimento do ser seguindo todos os trâmites do anjo, do arcanjo, até chegar na posição de um querubim e, finalmente, de um serafim. Estamos muito longe disso. E nessa circunstância atual, para darmos o próximo passo na conquista dessa plenitude, que é um amanhecer que vai se estabelecendo a pouco e pouco, nós estamos como que numa encruzilhada. E experimentamos algumas dificuldades que o Espiritismo nos ajuda no movimento reflexivo. É que, como
nós fizemos muitas encarnações, experienciando o contato com a matéria, que nos suscita o desenvolvimento da inteligência. Esta, a princípio, colocada a serviço da nossa sobrevivência. Depois, é colocada a serviço das nossas relações e do desenvolvimento da nossa moral. Ela nos enseja, portanto, os processos do mergulho do corpo, aos poucos a aquisição de experiências. Mas, no ponto em que nós nos encontramos, nós sofremos uma dinâmica de ambiguidade. É que, como espíritos, somos chamados demasiadamente para fora, para o exterior, a tal ponto que, quando nós reencarnamos, os fluidos do processo carnal, a vibração que nos enseja essa vestimenta grosseira, ela como que nos nubla relativamente as nossas potências, e como os apelos do mundo externo são demasiados, e como temos vivido ancestralmente, nessa ancestralidade recente, no reino nominal, temos vivido, e sobretudo nas últimas existências, muito focado aquilo que a matéria proporciona aos homens, nós experimentamos como que um algemamento daquilo que são os sensórios, o prazer, o poder, que nos favorece a experiência do gozo no nível mais sensorial, mais material. Então, o mundo nos coloca isso para o nosso processo de desenvolvimento. Mas, como essa fomentação foi demasiada, nós acabamos por nos identificar demasiadamente com elas. E aí sucede muitas movimentações que se transformaram em fixações na matéria, que se transformaram em apegos às experiências que deveriam suscitar gozo para o nosso desenvolvimento, mas nós nos paralisamos no gozo, em diversas movimentações ao longo das nossas últimas encarnações, o que favorece, numa certa medida, uma dificuldade para o desenvolvimento nosso no aqui, no agora, do hoje. É que nós trazemos, no processo reencarnatório, como um véu que demasiadamente nos impede de perceber a nossa potência da alma e um excitamento do mundo externo que nos convida para reexperimentar ocorrências, vivências, circunstâncias, estilos de vida que nós já nos esbaldamos em vivê-las. E, portanto, trazemos dentro de nós mesmos uma alta carga de vinculação com a matéria, com fixações nos gozos. E diante da plenitude que deveria se nos acenar para começarmos a subir a escada degrau a degrau, nós ficamos circulando como que num andar e não conseguimos dar de seguimento à viagem para cima, para o alto. Então, nós, enquanto humanidade, estamos vivendo esse momento. É como se fosse uma hipnose, através da qual o mundo que nos conclama a evolução nos chama, mas ele nos chama coletivamente de uma forma demasiada para o apego, para o gozo, para a fixação, em que nós nos mantivemos nas últimas experiências. Então, cola-se duas experiências que conspiram contra este salto que precisaríamos dar sobre nós mesmos, ou seja, o apelo externo e a fixação interna nesses mesmos apelos no passado. Então surge no mundo, em nível sensorial, a chamada para a sexualidade, para o exercício do poder, a movimentação para que pudéssemos encontrar nos apepites materiais, no repasto, a fixação, portanto, naquilo que seria a gula, na medida que vai extrapolando limites. E nessas circunstâncias, nós ficamos no comer, beber, gozar, apenas numa fisiologia que o corpo nos enseja, mas, em nos detendo nela,
nós nos autobloqueamos nisso que deveria ser um passo adiante, um salto de qualidade em relação ao nosso estilo de vida. Isso nos faz como que paralisados no processo da evolução, ou isso nos propõe uma marcha lenta. A gente não avança como deveria avançar. Sucede neste estilo de vida moderna que traz essas características o vazio existencial, que vem como um sintoma de que nós estamos desconectados de algo que deveria nos acionar para nos ensejar uma movimentação de alegria, de felicidade, de bom ânimo. Vem com o vazio o tédio, vem com o vazio a insatisfação. Ou seja, o gozo se torna insaciável e surge a insatisfação. Emerge a angústia, amplia-se a ansiedade. Por fim, o processo depressivo se instala, porque é a alma querendo nadar contra a própria correnteza das leis divinas. É o homem nadando no rio contra a correnteza. É uma rebeldia, por assim dizer, em observar a movimentação adequada que deveríamos fazer. Essa insistência nos colapsa. Esse é o momento que nós vivemos. Um exagerado apego às coisas externas que não nos satisfaz. O uso e abuso das coisas sem que isso nos logre estabelecer planificação interior. E esse demasiado movimento para fora nos coloca numa atitude que comparece no mundo mundialmente posta. Os exercícios demasiado, as cirurgias estéticas que avançam além dos limites, o fisiculturismo que se coloca às vezes como sendo a pedra de toque final para o engrandecimento e a felicidade. Enfim, toda uma movimentação que se coloca centrada no corpo, em detrimento da alma, porque ultrapassa limites. Porque tudo em que nós nos lançamos lidando com o nosso corpo e a natureza corpórea na vida, e que se faz de forma extremada, lesa-nos a estrutura corpórea e impede-nos da finalidade com que nós nos revestimos de um corpo, portanto, da nossa reencarnação, de avançarmos para alcançar as metas que nós nos propusemos num planejamento espiritual antes de reencarnar. Então sucede este homem que apresenta-se como um deus grego, uma musa, nada obstante depressivo, nada obstante pensando em suicídio, nada obstante encontrando-se deprimido, com uma alta carga de inquietude e de agitação, numa excessiva movimentação externa, sem saber pelo que e à procura do que está. Porque nessa movimentação mundial, mesmo quando a pessoa consegue conjugar dinheiro, fama, poder, juventude e beleza, não consegue plenitude. Não consegue plenitude pelo quê? Porque essa é uma perspectiva que está só no nível material. Se eu consigo tudo isso só para fora, eu entro no vazio. Ao contrário, isso suscita um vazio ainda mais extraordinário, que, não dando conta de poder me atender, e já tendo tudo e não me tendo, eu opto pelas drogas. Aí entra a drogadição, a dependência química, para tentar solucionar a dor da alma que tem num homem, numa pessoa, tudo, mas não se tendo, não tem nada. Então é esse o ponto de vulnerabilidade que o espírito pastorino faz uma análise através de Divaldo Franco com beleza no livro Impermanência e Imortalidade, fazendo-nos entrever a necessidade de fazermos silêncio emocional, de buscarmos fazer a interiorização, porque como fomos muito para fora, o descompasso não são as coisas, é que as coisas, a matéria, tudo mais, são metas intermediárias, não são as metas finais. Ou, se você preferir, é o método aonde eu vou chegar na meta, no objetivo final. Mas como eu coloquei o meio como o meu fim,
e não é o fim que objetiva a alma, esse meio não dá conta. Ou seja, eu me trato só como um corpo, revestido de sensórios e negando a minha capacidade de transcendência. Tudo que eu faço, que se circunscreve ao corpo, mesmo quando eu consiga tudo que eu aspiro, eu não consigo alcançar plenitude interior. Por quê? Porque eu estou fazendo um movimento de exclusão daquilo que é essencial, que é o objetivo da minha reencarnação, a minha evolução, o meu progresso. Ou seja, eu nego a alma em detrimento do corpo. Numa linguagem psicológica que o próprio Pastorino usa e Joana de Ângeles faz de igual modo, eu me apoio no ego e nego o self. Numa linguagem mais kardeciana, eu me apoio na natureza animal e nego a minha natureza espiritual. É como se eu me apoiasse no corpo e negasse o espírito que sou. Então, esse é o ponto que talvez defina a grande crise que nós experimentamos na atualidade no que tange ao desamparo. Uma humanidade desamparada. Dispõe de tecnologia como nunca. Fez um avanço nos transportes como nunca se viu. Avançou dentro das perspectivas da agricultura como jamais fez anteriormente. Consegue mapear o corpo em nível de detalhe. Consegue vasculhar o cosmos, pousando uma nave em Marte e descobrindo, através dos seus possantes rádios telescópios, que nós temos 3 trilhões de galáxias. Mergulha nas entranhas do oceano e consegue chegar aonde estava o Titanic, reavaliando aquela história funesta do navio portentoso que naufragou na sua primeira viagem. Faz mais do que isso. Vai dentro da estrutura corpórea, mapeia, computadoriza as estruturas corpóreas, define com detalhe lesões minimamente colocadas, diz onde elas estão estruturadas. Mais do que isso, vai na intimidade do átomo, consegue mergulhar na expressão mais detalhada do núcleo, descobre mais de 300 subpartículas que se movimentam celericamente, ora como partícula, ora como onda. Este homem, apenas tocando o tangível, ele se esqueceu de si mesmo, de que ele é tão infinito quanto é o infinito cósmico, de que a alma, ela não é só o corpo, e de que ninguém, podendo atender o corpo, necessariamente está em dia com as leis universais. Ou seja, está sincronizado com a grande luz, na metáfora colocada no início da nossa fala. Então, há uma necessidade emergente de fazermos uma pausa, e o Espiritismo faz isso com muita propriedade, falando-nos da nossa natureza espiritual, de que somos espíritos, não somos seres corpóreos. Espíritos que fazemos uma experiência corpórea. Nós não somos seres corpóreos fazendo uma divagação metafísica. Nós somos seres transcendentes, que, em habitando o corpo, ganhamos experiências nos desenvolvendo intelecto e moralmente nessa grande escada de Jacó na direção da perfeição relativa a que Jesus se referiu quando sinalizou o nosso movimento de aperfeiçoamento e a perfeição divina. Então, o movimento da plenitude se dá quando eu compreendo que os meios são meios, não podem ser fim. Eu fiquei tão fixado nos meios que eu coloquei os meios como fim, de que a matéria, o gozo, comer, beber, o exercício da sexualidade, a movimentação do exercício do poder uns sobre os outros, tudo isso é meio para nós nos aformosearmos, para que o nosso embelezamento espiritual se aprofunde no desenvolvimento das potências da alma. É essa negação a essa fonte originária, que é o espírito imortal na sua essência,
mantendo apenas uma movimentação de aparência no mundo, esse descolamento, essa fissura que nos leva a um blackout existencial. E as patologias que hoje se colocam no mundo como patologias existenciais, que multiplicam a cifra dos suicídios, que falam dos grupos de horror, falam bizarramente da sexualidade, apresentam o gozo nas suas formas mais estranhas e esquisitas, na tentativa de encontrar um caminho, mas que não se pode encontrar, porque nós estamos apenas tangenciando fora, externamente, uma realidade que é infinita quando se vai para dentro. Então, a nossa plenitude é dizermos sim às coisas materiais, estando no mundo sem ser do mundo, imitando a figura de Jesus, que foi o homem mais absurdamente pleno e que tinha tão pouco, não tinha onde repousar a cabeça, nada obstante, as feras tivessem seus covis, as aves tivessem seus ninhos. Nada obstante o mundo gritasse no campo do poder muito longe dele, ele, nascido num povo extremamente simples, humilde, e sem ter nenhuma estatura, nem do ponto de vista sociogenealógico na sua da estratificação judaica, e vivendo numa paisagem extremamente simplória, que era a Galileia, não estava no centro do poder político, econômico que se colocava na Judéia e centralizado em Jerusalém. Este homem, ele foi de tal modo pleno, abundante, sagrado, que soube dignificar tudo e todos, colocando cada coisa no seu lugar, valendo-se de tudo que se lhe dispunha, mas mostrando que o homem deve ser dono das coisas e não ser possuído por elas. De que a viagem de uma pessoa à planificação não se dá porque ela está no centro do poder. Ele estava longe de Roma, tampouco do brilho da filosofia, do pensar, pura e simplesmente, se não estiver conectado à espiritualidade. Ele estava longe da Grécia. Mas esse povo tão pequeno, tão singelo, um pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, as movimentações foi que ele fez. Esse homem dividiu a história para dizer que houve uma história antes dele, teve uma história depois dele, porque um simples homem com 12 outros propõe uma revolução que até hoje suscita que estemos ainda nessa onda de desenvolvimento dela. Tal foi a grande explosão de amor que ele nos suscitou, vivendo no seu tempo, colocando as relações, a vida, as coisas, tudo no lugar hierárquico que lhes pertence. Então, esse homem dizia que nós deveríamos ter um bom ânimo, que no mundo passaríamos por dores, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não venceu no mundo da concorrência, venceu o outro, e ele foi pleno porque superou, porque ganhou, porque conseguiu mais status, mais recursos, mais títulos, mais prestígio, mais mulher. Não. Eu venci o mundo. O mundo a que se referia é esse mundo da ilusão, esse mundo maia, é essa estrutura material que, às vezes, inadvertidamente, limita como sendo o nosso objetivo de vida, como se fôssemos homens, animais superiores, pura e simplesmente. A figura de Jesus dá-nos conta, superando a morte, de que somos espíritos e não podemos viver como homens que vamos morrer. Estamos espíritos numa transição evolutiva e transitando vestido de um corpo para aprender a amar, para poder viver no corpo, para exercer o sexo naturalmente, para o exercício da alimentação, para o repouso, para que as relações possam se estabelecer com seus entes queridos, nas quais você vai, através dela, desenvolvendo emoções nobres, que suscitam a planificação, para perceber de que o mundo está disponível para que possamos, mergulhados nele,
fazermos a nossa epopeia de luz, ou seja, o nosso desenvolvimento das potências da alma, equivalendo a dizer, tornarmos-nos pessoas mais humanas para podermos ser anjos um dia, como propõe Joana de Ângelos, dizendo que ninguém consegue ser anjo sem antes ser humano. Nós estamos ainda aprendendo a ser humanos, porque estamos aprisionados nas coisas, passamos por cima dos outros, machucamos as pessoas para ter gozo, para ter poder, para ter dinheiro, para ter prestígio. Falseamos dados, lesamos as pessoas, às vezes, mais queridas do ponto de vista ético, para galgarmos uma posição de destaque, como se isso fosse trazer para o ser algo substancial. Ao contrário, traz crise, decepção, frustração, a sensação de que você entrou num desvio e foi para um beco, e muito embora o mundo esteja aos seus pés, você não está aos seus pés, porque você não se entregou à grande luz da metáfora com que nós iniciamos a nossa fala. Então nós encontramos os ícones da humanidade, que têm um número de seguidores incríveis e que morrem, desencarnam, de uma forma simplesmente enigmática. Alguns declaradamente se suicidam, outros vão aos poucos através das drogas. Enquanto que esses líderes, esses ícones da música, da arte, da filosofia, do campo da política, eles são admirados, eles a si mesmos são almas, com as suas honrosas exceções, frustradas, posto que estão vitimadas por várias internações para tratar das suas dependências, porque experimentam várias crises existenciais com riscos de autoextermínio, porque são pessoas que, às vezes, se isolam da sociedade na busca de si mesmo e se transformam em misantropos, fugindo do mundo que o quer, idolatrá-lo, colocá-lo no pedestal. Assim, o Espiritismo vem ao nosso encontro para nos dizer que a plenitude está dentro, não está fora. Se não nos encontrarmos, não vamos encontrar ninguém nem algo. As coisas serão um perigo nas nossas mãos. Os títulos vão nos ameaçar. A família, a qualquer momento, corre um risco, porque não temos os rumos das referências de valores e princípios da alma. Temos do corpo. Mas o do corpo, ele não dá conta de poder explicar a vida. O corpo é apenas uma expressão da vida que se manifesta graciosamente do invisível para o visível. O mundo normal é o mundo espiritual, de onde viemos e para onde vamos voltar. Então, olhar para isso e centrar na nossa percepção de que somos espíritos imortais, é que precisamos fazer o conhecimento da automovimentação, do nosso dinamismo, nesse mergulho kardeciano proposto por Santo Agostinho, do Conhece-te a ti mesmo, na questão 919A, que é esse movimento no qual eu vou para dentro de mim mesmo, na meditação, na oração, no balanço diário reflexivo de como foi o meu dia, se alguém teria de mim se queixar, se eu lesei alguém, o próximo, a mim, a Deus, essa reflexão grandiosa que a academia não nos enseja a ter nesse volume, nessa extensão, esse movimento que é de autoanálise diária, o balanço do dia diário na proposta de Santo Agostinho, esse é o caminho da plenitude, de alguém em que, se achando, vai desenvolvendo um bem-querer por si mesmo, e quem a si se bem quer aqueles que se lhes aproximam. Quem a si mesmo se tem, sabe deter as coisas sem ser possuídos por elas. Quem a si se encontrou, sabe que o corpo é apenas uma habitação da qual ele é o inquilino circunstancial. Cuida muito bem do corpo. Não se evade do mundo, fugindo da grande luz, nem cai perplexo, porque descobre de que a vida não é o que ele pensava, tal como acontece com inúmeras criaturas
que, não conseguindo dar conta do envelhecimento ou da aproximação da morte, dão-se claramente conta agora de que fizeram uma viagem extremamente grandiosa do ponto de vista do esforço físico, de que gastaram uma intensa energia de vida apenas colocando na direção errada. E agora parece que não falta nada mais do que viver a desilusão e a frustração, porque parece que não há tempo. O Espiritismo diz que há. Mesmo aqueles que chegamos no final de uma existência enganados, nós podemos sempre recomeçar. Porque a vida é um eterno recomeço, um eterno renascimento, e nós estamos num corpo, e ainda que a gente desperte num dado momento, despertamos. E aí a gente pode ser feliz a partir daquele tempo, daquele momento, porque nós começamos a fazer conexão com a realidade mais essencial que somos, a despeito do corpo já estar no finalismo, no tempo final, nas expressões mais últimas do ponto de vista da vida orgânica. Ainda assim, para a alma que é eterna, vale a pena despertar. É melhor despertar antes da morte, porque pós-morte, nós saímos do corpo e não sabemos o que está acontecendo conosco. Queremos manusear as cédulas sem conseguir. Queremos explorar o outro, não damos-nos conta. Não conseguimos, pelo que não conseguimos, ficamos confusos. Queremos fazer a movimentação dos gozos e só podemos fazer, depois de algum tempo, através dos outros, num comércio de viciação que já se transforma numa tragédia interior. Sair do corpo ignorante das questões espirituais, mas, sobretudo, desconectado de si mesmo, é ser um andarilho que saiu do corpo e continua andarilho no mundo espiritual. Despertar um pouco antes. A doutrina espírita, às vezes, chega no pôr do sol de uma existência física malograda. Mas aquela alma, vendo as fímbrias ainda do entardecer, vendo a grande luz, faz uma movimentação heróica, dando ensejo de sair do corpo com dignidade, muito embora carregue consigo muitas frustrações. Mas tenha certeza de que, com a esperança de que somos perenes, tenha a esperança de que pode recuperar-se, de que haverá novos investimentos através dos mergulhos corpóreos para refazer o mal feito e para poder dar seguimento àquilo que ele descobriu no término da sua existência. Por isso, ser pleno é viver uma experiência de autoencontro que suscita a autotransformação em qualquer tempo da vida corpórea, que se possibilita a transmudação de objetivos de vida que deixam de ser humano para serem existenciais e espirituais, que suscita de que possamos valorizar tudo, tudo tem um valor. A árvore, uma pedra, tudo tem valor. Mas este ser, ele jamais vai ficar aprisionado ao vil metal. Ele jamais vai deixar a movimentação da sua vida emocional, afetiva e familiar ser conspurcada por conta de um patrimônio, por conta de um aceno material no qual ele transige da ética e comete crimes. Não. A plenitude está aonde você está. Porque quando você se encontra em essência, você encontra grande luz. Porque mergulhar dentro de nós mesmos é sintonizar com a divindade. É entrar no reino. O reino está dentro. Depois, uma choupana, uma mansão faz pouca diferença. Porque a pessoa que vive nobremente, ela sabe viver nobremente na escassez e na abundância, sem se perturbar pela escassez e sem se aprisionar pela abundância. Ela consegue dar conta de poder perceber de que os problemas fazem parte da vida, conflitos, tragédias, epidemia faz parte da vida. E nem por isso ela se desespera, porque mantém serenidade, calma, e sabe se colocar na vida sem revoltar-se contra a existência. Sabe de que tudo que se lhe acontece são motivações para o seu desenvolvimento
intelecto-moral. E não se desesperando, e não se fixando em coisas externas, e não se vinculando a novas ilusões, a pessoa vai caminhando mais tranquila e serenamente. Aonde ela está, a luz esparge-se. Aonde ela chega, estabelece-se como quem acende uma luminária, e por isso Jesus colocou que a candeia deve ficar sobre o alqueire, espraia-se uma claridade, gerando conforto e bem-estar a pessoas, animais, vegetais, e contaminando as coisas, porque entrar numa casa onde as pessoas vivem dignamente, oram, se respeitam e se amam, elas impregnam também as paredes. Mas tocar uma parede onde se cometeu um crime, aonde tem sedimentado ali as energias de um homicídio, por exemplo, aquela parede fala através da história das almas que impregnaram nela a sua condição precária de vida e as suas piores escolhas. Então, alguém que fica pleno, que galgou esse estado de plenitude, espraia-se para além de si mesmo, esse estado de planificação e enseja que todos os reinos possam refletir a graciosidade daquela pessoa que está se movimentando. É por isso que quando temos uma pessoa nobre, quando nós a encontramos, nós logo percebemos que tudo que circula do seu entorno recebe o toque da sua graciosidade. Mas não é um guru que foi estipulado, montado através de um serviço de marketing, de uma sociedade de consumo. Não, é uma pessoa simples, mas as suas movimentações são adequadas, ela é coerente. As suas contradições são resolvidas mediante reflexão. É uma pessoa que se dá conta dos seus limites, mas é uma pessoa que ama, que estabelece gestos de ternura, que elimina as discriminações, elimina as discrepâncias em relação àquilo que se estabelece como preconceito de raça, sexo, cor, religião. Aí você vê que está diante de alguém pleno. Ele pode estar bem ou mal vestido, como Gandhi, que se vestia com aquele fraldão, apoiava-se naquele cajado, aquele pequeno óculos, quase nada ele tinha. Era como se fosse, entre aspas, um miserável caminhando. Ele se vestia à moda dos párias indianos, num movimento de radical transformação e de proposição de um mundo novo, melhor para a Índia. Em torno daquele homem, no entanto, os reis se quedavam. Em torno daquele homem, a fortuna circulava, porque aquele homem chamava atenção aonde ele ia, por ser um grande pacifista, amante da verdade, ao tempo em que era amante da não violência. Duas características que caracterizam alguém que se encontrou a si mesmo, sai do vazio existencial, do desamparo e alcança a plenitude e a autoiluminação. A proposta espírita, portanto, é: em vendo a luz, não corra. A luz pode ser o convite celestial, mas a luz pode ser você mesmo, sendo chamado a fazer um movimento de transformação. Não se fixe aonde está com medo de avançar para a luz, com medo de perder a sua referência, de ser tratado com desdém, de perder as coisas, de ser tratado como louco e ficar paralisado como um homem que desmaiou diante da grande luz. Se você encontra a possibilidade de fazer conexão com a divindade que está fora e está dentro, mergulhe nela, que talvez você viverá a experiência que Jesus propôs para o mundo, uma cidade edificada no monte. Ainda que você queira esconder uma cidade edificada no monte, ela é impossível porque ela está no monte da plenitude, daquele que encontrou-se a si mesmo, ama e distribui esse amor para a humanidade. Estou finto.
É que eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo, André. Ok, agora acho que agora sim. Agora sim. Eu estava dizendo que isso foi uma aula maravilhosa que nós recebemos a respeito de como chegarmos no caminho da plenitude. E eu gostaria, tenho algumas perguntas já selecionadas aqui que eu vou colocar na tela em um instante, mas eu gostaria, se o senhor me permite, de fazer a primeira pergunta. Pois não. Esse momento que nós estamos vivendo não é talvez a maior oportunidade que nós teríamos nessa encarnação de buscarmos o processo da plenitude? Porque ele nos convida forçosamente ao recolhimento, à introspecção, a olharmos para dentro de nós mesmos? É um convite à humanidade. A humanidade inteira está sendo chamada a viver a vida de uma forma diferente. Quando os templos se fecham, é um convite a que o seu lar seja o seu templo. Quando as relações sociais, que pareciam ser o toque máximo da vida, se congelam e você volta para o lar, é como se você fosse chamado a encontrar a matriz da sociedade, a sociedade suprema, que é o lar. E poder lidar com o lar, com o filho, com o pai, com o irmão, com a esposa. Esse processo da sociedade suprema, que é o lar, é desafiante, porque, de repente, eu que estava fugindo do meu pai, da minha esposa, do meu filho, ou do meu irmão, eu sou obrigado a conviver com eles. E, de repente, eu redescubro que as minhas relações estavam sendo escamoteadas, eu preciso fazer um enfrentamento lúcido, se precisa ser mais razoável do ponto de vista da minha coerência, porque eu não posso viver fora do que eu não vivo dentro. Então, eu também descubro no lar grandes amores que eu estava desperdiçando. Os filhos nos redescobrem, porque os nossos filhos futuramente lembrarão da pandemia como um dos momentos mais excelentes da vida deles, onde eles viveram intensamente com seus pais, onde muitas vezes foram amados profundamente porque foram cuidados dia e noite com os pais que viviam o isolamento social ou o distanciamento social e não saíam de casa praticamente. Que coisa mais bela para os filhos que, em momentos anteriores, rogavam aos pais que chegassem do emprego, que não trabalhasse sábado e domingo, ou que se demorasse um pouco mais com eles, ou que fosse buscar na escola, porque não tinha tempo para buscar na escola. Veja quanta coisa essa sociedade suprema está nos chamando. Mas o convite para a humanidade é também para cada um de nós, porque voltar para casa e viver esse isolamento, esse distanciamento social, é um convite a poder lidar conosco mesmo. É como se Jesus estivesse nos dizendo, quando quiseres orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai em silêncio. Entrar no quarto, esse movimento a que você se referiu da introspecção, da interiorização. Fechar o quarto, esse quarto da nossa janela, da nossa casa mental, e podermos nos isolar circunstancialmente do mundo externo para visitarmos quem somos em essência e não perdermos o consumo do tempo quase que na sua totalidade para fora. E quando chegamos em casa, caímos desmaiados e acordamos no outro dia, continuamos como se fôssemos máquinas. Fazer silêncio e poder conviver conosco mesmo. Ninguém consegue plenitude se não consegue estar pleno. Mas ninguém consegue estar pleno se não estiver com você, consigo. Então, esse quadro pandêmico, ele nos remete, em última instância, ao autoencontro. Porque para lidar com o marido, para lidar com a esposa, você sabe, no Brasil, as estatísticas revelam que houve um aumento de quase 20% da violência doméstica promovido pelos homens. Mas pelo quê? É porque nós não nos damos conta de poder viver conflitos. Nós não nos abalizamos para poder lidar com eles porque nós estamos distantes de nós mesmos. Os conflitos que eu jogo na esposa, no filho, no pai, no marido, são os conflitos internos que eu não sei gerenciar. Então, esse blackout mundial
é para que a luz se faça. Há uma grande noite que se faz na Terra, anunciando uma grande luz. Não foi sem razão que São João da Cruz, o notável místico europeu, haveria de poder anunciar o seu encontro com Deus num poema que se chamava, a gente quer imaginar, Noite Estrelada, Sol a Pino, Claridade Abundante. O nome do poema era Noite Escura. Foi na noite escura que ele encontrou a claridade. Porque, efetivamente, quando nós, às vezes, entramos em colapsos, quando nós brecamos, quando entramos no fundo do poço da exaustão existencial, quando experimentamos o vazio, o desamparo, a depressão, é quando nós nos damos conta de que precisamos reitinerar o caminho. E, ao invés de fazer um novo caminho para fora, a gente faz o único que a gente ainda não fez, o para dentro, que vai dar sentido para fora depois. Mas quem não faz o caminho para dentro continua perdido, só muda de rota, mas mantém o mesmo padrão materialista, ateísta, e continua perdido. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Nós estamos tendo uma grande oportunidade de autoencontro. Muito obrigado pela sua resposta. Nós temos uma outra pergunta da Rubenita, que ela pergunta: por que determinados espíritos despertam tão cedo a sua consciência quando encarnados, e, no entanto, outros permanecem como que adormecidos por várias encarnações? Efetivamente, Rubenita, isso se estabelece. Há almas preparadas que mergulharam profundamente na doutrina do amor, nas suas diversas manifestações, e quando renascem, elas estão com uma bagagem precisando apenas que se lhe faça um pequeno toque para que ela possa ser despertada, porque elas estão vivas, para que elas compareçam, para que elas apareçam. E há espíritos renitentes, declaradamente persistentes na maldade, na crueldade, e que estão ainda fazendo o caminho de volta, e que, malgrado toda a ajuda que se lhe dê, a alma não consegue dar o retorno do investimento que se lhe é oferecido. Os pais chegam até a questionar, mas, puxa, por que esse filho funciona tão refratariamente e os outros fazem essa comparação? É que elas vieram de lugares diferentes. Quando a gente vê na obra de André Luiz aquele evangelho do lar se estabelecendo, e a mãe educando o filho, a filha, e o filho é renitente, o benfeitor, ao lado de André Luiz, sinaliza da onde tinha vindo aquele garoto, as dificuldades que ele apresentava, as resistências que ele apresentava à educação e ao evangelho no lar, que a mãe tentava, no seu processo, esculpir-lhe a alma com valores e princípios nobres. A resistência dele é que ele tinha vindo de uma região infeliz, inferior. Ele era uma alma de um status bem distante da sua irmã, por exemplo, que tinha uma outra natureza, porque era um outro espírito que já tinha feito uma grande caminhada. Isso é bom que a gente entenda, e penso que André Luiz incluiu essa página para que pudéssemos acolher no lar, que temos espíritos, como você bem disse, que um pequeno toque eles disparam, e tem outros que você empurra, parece carro enguiçado, que você tem que rebocar, e você vai empurrando, e ele vai a passos de cágado, de tartaruga, enquanto que o outro vai célere como pássaros voando. Acolher a todos, não comparar, porque não vale a comparação, porque são almas de lugares diferentes, porque são níveis de consciências diferentes. Cada um traz a sua habilidade conquistada, os seus limites. Umas estão mais à frente na escada de Jacó, outras estão mais atrás, e assim devemos acolher a todos, porque todos são filhos do Pai. E foi nos confiado em família para que pudéssemos esculpir, tratar, estabelecer contato do ponto de vista da evangelização, da moralização, a partir de tudo quanto temos, considerando que cada terreno é um terreno. Tem um que é fértil, dá 100
por 1. Mas tem um que só dá 30 por 1. E tem um que é espinheiro. E tem outro que está à margem, que os pássaros veem e comem, não tem alicerce, estrutura, base para que a semente se desenvolva e se desdobre. Esses diferentes terrenos que está constando na página da parábola do semeador, fala-nos para nós adultos, educadores, evangelizadores, palestrantes, professores, de que temos que ocupar esse lugar de sair semeando, porque a parábola é dos semeadores, não é dos colhedores. Vamos semeando, semeando. Cada terreno vai dar de conformidade com a sua possibilidade. Cada nível de consciência vai responder de conformidade com a sua estrutura e de conformidade com as suas escolhas no momento presente. Excelente. E eu acho que essa só esse seu último comentário, a parte dessa resposta, vai responder já a pergunta que a TT Werneck faz, que ela diz: o véu do esquecimento de experiências anteriores, em se tratando de uma bênção, também não nos impede de fazermos melhores escolhas, já que temos inconscientemente coisas positivas? Sim e não. Porque o véu do esquecimento, ele vem bloqueando de uma forma mais universal. E quando nós reencarnamos, nós programamos trazer mais ativados algumas áreas em detrimento de outras. Porque, por exemplo, eu sou médico. Se eu fosse fazer só a minha tendência e o exercício da minha aptidão, eu seria sempre médico. Eu teria dificuldade de desenvolver uma outra habilidade. Então, a vida vai e silencia alguma possibilidade ou impede que eu desenvolva uma aspiração, e a vida como que me trava, porque ela quer que eu desenvolva uma outra habilidade. E isso é bom, porque nós precisamos desenvolver, mediante o esquecimento do passado, outras competências da alma para ir criando um ambiente de universalização do conhecimento. No lar, por exemplo, se nós lembrássemos que alguém foi o nosso grande amor da nossa vida e que o outro foi o nosso grande inimigo da nossa vida, nós tenderíamos a fazer da nossa simpatia e afeição algo assustador e iria nos perturbar profundamente. Então, o véu do esquecimento, ele silencia não só o ódio, mas ele silencia o amor. Ele bloqueia para que a gente tenha melhores condições de poder lidar com ódio e de lidar com amor. Porque, às vezes, aquele grande amor poderia nos gerar hoje fixação ou uma dificuldade maior ainda de lidar com aquele com quem odiamos, imaginando que 2 filhos. Então, Joana de Ângeles, quando trata dessa questão, no livro Estudos Espíritas, ela propõe essa reflexão de que o véu do esquecimento nos facilita, até na relação com as pessoas, a poder dar o tom de encaixe que precisamos dar nesta vida. Mas o que falamos há pouco acerca da nossa desconexão não é em relação a um aspecto, é em relação a um estilo de vida. Não é em relação a uma profissão, a uma pessoa, é o estilo de vida. Foi isso que quisemos considerar, resgatando a fala de Pastorino. Nós fazemos um estilo de vida material. Nós fazemos um investimento só externo, só no ego, só no corpo. E nós fazemos isso reiteradamente. Então, nós criamos um jeito de viver que, quando nós reencarnamos e o mundo se nos apela, encontra um terreno muito sensível. E, às vezes, a gente tem dificuldade de poder fazer esse olhar mais interiorizado para poder segurar esse estilo que já nos levou a muitas tristezas e decepções e frustrações do passado, e que, se ele for novamente persistir e prevalecer, vamos viver o tédio, a angústia, o desamparo, o vazio e a perda do melhor uso da nossa vivência encarnatória pela malversação do tempo e das escolhas. É nesse sentido que nós precisamos estar muito atentos de que somos espíritos que, às vezes,
às vezes, falhamos várias vezes nesse formato global de ser, que valoriza mais o homem exterior do que o homem interior, o homem animal do que o de natureza espiritual. Nesse ponto, que é um outro ponto do véu do esquecimento, ele nos adverte, nos chama a atenção e precisamos estar muito atentos, porque esse ponto que a gente não tem acesso, nós chamaríamos, numa linguagem psicológica, é uma sombra psicológica, é o nosso principal inimigo. O nosso principal inimigo não é o obsessor, porque o obsessor só encaixa. Mas ele encaixa em quê? Ele encaixa na nossa sombra. Então, essas são as nossas sombras. Nesse estilo de vida global, além do estilo, tem o dinheiro. O outro é o corpo, o outro é a beleza, o outro é o sexo. Cada um tem as suas encrencas. Nesse estilo, um que predomina, que prevalece, tem que ter mais vigilância. Daí, esse espírito nobre dizer que a gente tem que ter a mente alerta para estar atento. Não é tensa, é alerta, com atenção, para podermos nos dar conta, com consciência da gente mesmo, onde estão os nossos pontos vulneráveis, o nosso calcanhar de Aquiles. Muito bom. A Dária Martins pergunta, pela lei de causa e efeito, se despertarmos tardiamente, ainda assim conseguiremos atingir a plenitude? Ou teremos alguma consequência pelas atitudes tomadas antes de enxergarmos a luz? Plenitude é um processo. Não é a chegada no cume da montanha, é a subida. Se em qualquer momento da vida corpórea, por mais tarde que seja, eu descubro que a vida tem um outro sentido, e muitos fazem isso. Esse é o meu melhor momento. Ah, mas eu tive tantas oportunidades, e tivemos várias chamadas, mas negligenciamos. Mas nós não vamos ficar olhando para trás, a gente vai ficar consciente do momento de agora para seguir para frente. E seguir subindo a montanha, ainda que a gente esteja bem na base e passou a vida inteira circulando a base, significa dizer que eu estou no movimento de plenificação. Não busquemos a plenitude como um estado de êxtase. Busquemos a plenitude como um processo de paz da consciência. A minha consciência vai ficando em paz, eu sei que já sou imortal, e eu vou fazendo todo o bem que posso a cada dia a mim e aos outros. Se eu faço isso, eu experimento plenitude no nível em que eu estou, eu desfruto daquele degrau e vou subindo a montanha. Naturalmente, que o processo de planificação total, ele não se dará nessa vida, desde que nós consideramos como espíritos com uma evolução do planeta de provas e expiações, ou seja, a Terra por si mesma, ela já limita o nosso processo evolutivo em função do grau de evolução que nós, os encarnados, detemos. Então, não nos preocupemos demasiadamente com o último céu. Ah, não, eu quero chegar no último. Não, vá para o céu que está disponível a você. Goze, do ponto de vista espiritual, a plenitude de onde você está, o que você conseguiu. Celebre, porque a plenitude não é um estado fora da humanidade, é na humanidade, porém transcendente. Então, plenitude, muitas vezes, é você estar ali, deu-se conta, voltou, reconciliou com o filho, lá na idade última, reconciliou com o filho. Tem coisa mais bela de você reconciliar com o filho antes de desencarnar? Pode pedir perdão a alguém com quem você acha que lesou, magoou. Pode refazer cada nó que você desata é momento de alegria, de felicidade. Isso não anula tudo, mas nós não estamos fazendo na balança um peso para dizer agora eu estou em plenitude. Não, plenitude é a arte de eu poder me tornar melhor a cada dia, cada vez mais pleno. É a análise do copo. O copo, se ele tem um dedo, ele tem um dedo. Vamos celebrar um dedo. Nós não vamos celebrar apenas quando ele encher. E tampouco vamos fazer aquela análise, mas tem 90% ainda para encher. Aí eu sofro a angústia dos 90% que falta e não usufruo 10% que eu conquistei. Então, se eu avanço mais e alcanço 50%, eu vou celebrar o quanto eu caminhei.
Não vou ficar na angústia de que falta metade ainda. Porque temos, às vezes, a mania de só ficar focado nas coisas negativas, o que é muito ruim. Nós precisamos valorizar o nosso esforço. Valorizar nesse sentido que a palavra envolve, de poder celebrar o quanto nós estamos nos encontrando. Não é um movimento de vaidade, de se achar o melhor, de se achar. É de poder perceber de que eu estou seguindo, que eu estou acertando, que eu estou indo. Então, se você está indo, você está em plenitude. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi com um jovem para mostrar a plenitude. Nós estávamos no encontro de jovens e a regra era não fumar. O jovem não podia fumar, era uma chácara. E, de repente, tinha um jovem na periferia da chácara fumando. E eu era um dos coordenadores à época e eu fui fazer, então, a abordagem. Então, me aproximei dele e nós começamos a conversar e eu estava, então, para entrar no assunto, porque ele estava rompendo uma regra. E ele, fumando, disse assim, puxa, mas o espiritismo é uma coisa muito boa. Eu digo, muito boa. O espiritismo é maravilhoso. E começou a tecer consideração sobre o espiritismo. Ele, na palestrante, ele disse assim, o espiritismo é tão bom que eu fumava 2 carteiras de cigarro, agora eu só estou fumando 8. Veja que coisa. Eu fiquei perplexo, porque eu ia chamar a atenção dele e quase peço um trago para ele. Então, me desconcertou, porque da análise dele, a despeito de estar rompendo com uma regra, ele está no movimento de plenitude. Para quem fumava 40 cigarros, fumar 8, não é pleno. Não é maravilhoso? Você deixou de fumar 32 cigarros. Você não tem que celebrar que você fumou 38, 32 menos cigarros e que, portanto, você está no caminho de poder se libertar e você precisa celebrar. Eu não chamei a atenção dele. Eu fiquei ali aprendendo com aquela lição e apenas compreendendo de que ele estava vivendo a celebração do encontro com o Espiritismo na plenitude em que ele estava se encontrando. E de que isso servia para nós valorizarmos intensamente os pequenos passos que a gente dá. Valorizar, celebrar, agradecer a Deus e fazer isso com os outros, porque a gente fica olhando se os outros erraram. Aí a gente marreta os outros, chama atenção, briga, xinga. Então, se o filho traz nota 9, a gente diz, por que não tirou 10? Olha que coisa. Às vezes o filho traz 6, meu filho, que legal, 6. Maravilha, meu filho, você está conseguindo. E aí, qual é o próximo passo? Dizendo para ele, para não deixá-lo desconsiderado de que ele precisa continuar caminhando. Mas não vai marretar o filho que tirava 9 e faltou 1 para completar 10. Quando ele tirar 6, ele se mata, o pai vai matar ele. Então, esse olhar, ele é um olhar daquele que é o mestre, ou o agricultor. O agricultor olha um caroço de manga e já pensa no mangueiral. Ele não pensa de que é um caroço de manga só. Ele já vê a mangueira na sua mão, porque ele vai plantar e vai cultivar. O mestre, ele olha para o ovo e já vê a águia voando. O educador espírita, quando olha o seu filho e vê as dificuldades que ele tem quando ele dá um pequeno grande passo, ele vê o Cristo de amanhã. Mas ele não está preocupado que ele seja o Cristo hoje, ele está preocupado que esses passos se consolidem. Então, valorizemos a plenitude como um processo, como uma viagem, e não como uma chegada da viagem. Excelente. Doutor, para a gente poder encerrar, que nós já estamos chegando perto do horário, a Irene Bernal, ela faz uma pergunta que eu acho que todos nós gostaríamos de fazer, então acho que essa é uma pergunta excelente para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. A Irene pergunta, sou espírita, sou médium, mas às vezes tenho algumas atitudes que me arrependo depois. O que fazer? Que bom que você se arrepende, porque tem gente que não se arrepende, nem se toca das suas atitudes. Quando nós nos arrependemos, significa dizer que a gente está vigilante, deu-se conta. Porque o problema não é cair, o problema é não se dar conta de que eu estou no chão, ou cair e ficar caído. Então, o ato de poder cair em si, na fala do Espírito Emmanuel, é eu tomar consciência de mim, que acertei, ou que me equivoquei. Então, nós que somos espíritas, às vezes, somos demasiadamente exigentes conosco, no nosso perfeccionismo,
que é um traço da nossa culpa embutida. Aí a gente quer ter um comportamento que a gente não tem condições. E quando a gente se equivoca, a gente se maltrata, se condena, se pune, se executa. Então temos que ter perdão também para conosco mesmo. E o perdão para conosco é dar-me conta, me arrepender, na linguagem kardeciana, sentir aquele desconforto que foi um ensaio que não deu certo, e sair para refazer o mal feito. Esse é o caminho. Porque se você não erra, você está no planeta errado. Porque nós estamos por ensaios, aprendendo por ensaios. Qual é a pessoa que não erra? Não existe, na Terra não existe. Isso é uma mania de tentar estereotipar um ídolo, um guia, um guru, um mestre, achando que ele é uma pessoa acabada. Todos somos falíveis. Por isso, Kardec colocou, já que você tratou de mediunidade, e o livro dos médiuns, sobre a falibilidade do médium e a possibilidade de mistificação ser um processo que se dá porque não há médium que seja invulnerável aos espíritos inferiores por conta das suas imperfeições. Na Terra só existiu Jesus como médium perfeito, mas ele era um espírito que governa o planeta. Ele não veio como aluno, como a gente que estamos aprendendo, e às vezes somos alunos repetentes, ele veio como mestre, nos ensinar, como um catedrático, como alguém que já conhecia todas as lições. Então ele era um médium de Deus, como os espíritos disseram a Kardec. Tal era a sua identificação. Mas nós somos tupiniquim, nós estamos aqui nos arrastando. O que é bonito, eu acho lindo quando alguém erra e reconhece. E mais do que reconhece, faz a sua declaração de refazer o ponto, ou de refazer com a pessoa com quem se equivocou e pede desculpas. São uma das atitudes mais nobres que a pessoa pode ter, porque é de humildade. Ela saber que ela é falível, é humana, de que ela erra, e quando ela erra, ela reconhece para poder aprender, e vai com o outro. Por isso, Jesus propôs a fala do reconcilia-te. Esse é o reconcilia-te, é você com você. Com o adversário, Emmanuel diz, é um segundo momento, mas o reconcilia-te só depende de ti contigo, é dar-se conta. Então, todos nós que nos equivocamos, todos nós que erramos, estamos em dia com a nossa marcha, estamos atentos. E se formos cair, que bom que seja para frente, porque quando a gente levantar, já levantou, como diz André Luiz, um corpo na frente. Porque não cai, salvo aquele que caminha. Quem não cai, por isso Chico dizia, né? O companheiro dizia sobre a possibilidade das falhas, do Chico disse, eu não vou cair. Vai, Chico, você pode cair. Começou esse, aí ele, eu não vou cair porque eu nunca me levantei. Aquela fala do Chico querendo ensinar a humildade para o outro, para mostrar de que ele não era esse ser fora da terra, porque as pessoas costumavam endeusar o Chico. Aí ele se colocou nessa posição, eu nunca me levantei, numa linguagem de humildade expressiva. Você não precisa dizer que nunca levantou. A gente diz, olha, eu tombei, caí, estou arranhado e estou levantando, estou seguindo. Porque reconhece-se um espírita não pela perfeição, reconhece-se um espírita pela transformação. Não é perfeição, é transformação. E transformação pelo quê? Transformação significa que algo precisa tomar uma nova forma trans. Então, é uma transformação que precisa ir além dos seus limites. Mas é uma transformação física? Não. É uma transformação intelectual? Não. É uma transformação moral. O espírita, o compromisso dele é pela transformação moral, que embute a necessidade da intelectualidade, mas a transformação moral é a nossa marca. E como ela é conseguida? Aí vai Kardec e alinhava pelo esforço para domar as suas más inclinações. Significando o quê? De que todo espírita, ele é investido de uma energia de transformação pelo esforço. O que quer dizer, é um batalhador. Não é contra os outros, não é contra a sociedade, não é contra um partido. Ele é um trabalhador que está se transformando pelo esforço moral que ele quer alcançar
nesse processo de gerenciar as suas tendências desta e de outras vidas que ele traz. Então, ele é um batalhador. Todo espírita que batalha, que se esforça, é espírita. Ah, mas ele fuma, não importa. Ah, ele beberica, não importa. Ah, mas ele é agressivo, não importa. Você não viu ele antes. Se você viu ele antes, ele matava você. Agora ele já não mata, ele só grita. Antes ele ia para briga física, engasgava a pessoa. Então, valorize a transformação no campo da planificação que a pessoa está se fazendo a partir do esforço do conhecimento espírita. Então, nós nos reconhecemos espíritas se estamos lutando para ser melhor, como diria Kardec, a cada dia. E se somos melhor, não importa se somos um terreno que já estamos produzindo 100, 90, 80, se estamos produzindo 10, estamos melhor, não estamos parados, não estamos na inércia. Porque o problema é fugir da luz. O problema é fixar-se na própria sombra e não avançar para a luz. O problema é efetivamente não fazer um movimento de ascensão, de planificação, que o esforço é o móvel para que esse processo se dê nesse processo de ampliação da claridade interior, mergulhando na claridade que é o divino, aonde nós estamos mergulhados, encharcados. O meu carinho aos amigos da Flórida e, sobretudo, ao grupo Plenitude, que tivemos a honra hoje de compartilhar carinhosamente com pessoas tão queridas ao nosso coração. Alberto, muito obrigado pela tua presença hoje. Obrigado por aceitar e nos vir visitar virtualmente. Esperamos para muito em breve uma visita pessoal sua aqui à Flórida. Estamos preparando e esperando um retorno de vocês o mais pronto possível. E tão pronto seja que a oportunidade apareça, nós gostaríamos muito de recebê-lo pessoalmente aqui na Flórida. Muito obrigado a você, obrigado à Graça, que nos deu o suporte, a Andréia Marshall, da Federação Espírita da Flórida, que está por detrás de todo o aparato técnico dessa nossa live hoje, e muito obrigado também a todos os nossos amigos internautas que participaram conosco desse banho de luz. Aqui na Flórida hoje é sábado, dia 16 de maio de 2020, o sol brilha lá fora de uma maneira incrível, mas eu tenho certeza que a luz se fez presente no interior de cada um de nós nessa tarde. Alberto, muito obrigado e até a próxima. Gratidão, gratidão.